curiosidade do homem o levou a incríveis progressos. Ele conquistou a Terra e se lançou no espaço. A tecnologia avança de mãos dadas com a ciência e permite percorrer distâncias cada vez maiores. Distâncias que eram impensáveis há apenas um século. No entanto, ainda restam muitos mistérios sem solução e devem ser dados grandes saltos tecnológicos para que possamos conhecer alguns dos milhares de segredos que povoam o universo. Enquanto o homem se lança à conquista do cosmos, a Terra conta histórias que contêm tantos segredos quanto as longínquas galáxias. O que há por trás das histórias de OVNIs? Em Porto Alegre, Brasil, a família Wisner estava descansando depois de um longo dia. Mas suas tarefas cotidianas seriam interrompidas por um incidente que acabaria por modificar tudo em que acreditavam e para sempre. No México, uma conhecida pesquisadora do fenômeno OVNI estuda e põe à prova uma série de fotografias únicas. Ela vai procurar definir qual a natureza do objeto das fotos. Em 2011, em Bogotá, Colômbia, uma família havia terminado de jantar e estava indo se deitar quando testemunhou algo único. Contato extraterrestre. Hoje apresentamos OVNIs e confusões. Se falarmos do número de contatos e de aparições de OVNIs pelo mundo, você pode apostar que 90% deles são mal compreendidos ou tomados por testes tecnológicos de aviões ou espaçonaves terrestres. As pessoas cometem erros com base em suas crenças. Olha ali, uma se separou. Por que será? Uma coisa é o que as pessoas veem, outra bem diferente é o que elas acreditam terem visto e o que dizem terem visto. Porque entre o momento em que essas pessoas têm um contato com o fenômeno UFO, que já é por sua natureza algo complexo, até o momento em que elas relatam isso para um ufólogo, a pessoa trabalha mentalmente aquela informação. Deixa de ser aquilo simplesmente que ela viu para ser algo que ela acha que viu. Olha só um brilho ali, um brilho metálico. Cientistas e pesquisadores do fenômeno OVNI procuram estabelecer qual é a origem desses casos. É um fenômeno que, para a ciência, é um fato interessante para o estudo, apesar de muita gente supor e achar que a ciência não estuda ou não investiga essas coisas. A ciência tem os elementos para poder definir exatamente o que significa um OVNI. Apesar de mais de 90% dos casos registrados terem origem conhecida, estima-se que entre 3% e 5% desses casos não podem ser explicados. Se analisássemos apenas 1% dos casos, ainda estaríamos falando de centenas de aparições no mundo inteiro. Então, há provas muito fortes, muito positivas, de que há coisas que acontecem e que não são ocorrências naturais. A humanidade está confusa com o que acontece. Há muita mistificação, muita teoria conspiratória, mas há fatos concretos ocorrendo. Tem sinais no solo, gravações de vídeo. Ele tá ali, tá ali! Onde? Ah, já vi. Há inúmeras aparições, mas no fim continuamos confusos. Não temos capacidade para entender o que está acontecendo, nem podemos entender. Os peritos acreditam que o fenômeno OVNI seja complexo. Sua origem pode dar lugar a várias explicações que nem sempre serão esclarecedoras. Investigar mais de perto essas histórias pode ser a única maneira de começar a compreender. Em uma noite de 2008, a família Wisner estava descansando depois de um longo dia. Mas suas tarefas cotidianas estavam a ponto de ser interrompidas por um incidente que acabaria por modificar tudo em que acreditavam. E para sempre. Gilmar, Lautério, Graziella e Carolina estavam em casa, sem saber que algo desconhecido iria abalar a paz de seu lar. Tudo começou no dia 26 de maio de 2008.
Era uma segunda-feira e todo mundo dentro de casa, inclusive eu. Nós estávamos olhando a fita, um videocassete do casamento do meu cunhado. Gilmar ouviu o latido de muitos cachorros perto da casa dele. A minha cadela preta estava no cio e isso atraiu a atenção de muitos cachorros na área, né? E daí começaram a latir e brigar lá fora e isso me deixou nervoso, né? Então vamos lá fora e dar um corridão neles, né? E foi o que eu fiz. Saí porta fora, uma noite escura, e foram os cachorros visitantes, né? Gilmar caminhava pelo seu grande terreno sem ter ideia de que o acaso o levaria a uma experiência única. Fiquei parado para ver se eles voltariam, né? Dei alguns minutos, olhei para a noite, né? Eu olhei para o céu, assim, olhei para o alto. Os minutos que Gilmar ficou esperando para ter certeza de que os cães não voltariam foram decisivos para o que ia acontecer. E aí eu vi um avião, e isso é uma rota muito conhecida de aviões, né? Aí até naquele momento nada me surpreendeu, parecia um avião normal. Mas o que me deixou assustado foi que o avião parou e já logo as luzes sumiram. Aí isso me deixou intrigado. Uns 2 minutos depois, ele voltou. O objeto era realmente estranho e Gilmar só pôde ficar olhando fixamente para ele, surpreendido. Mas o que me deixou intrigado foi que a nave pairando em cima do eucalipto, mas não tinha vento. O eucalipto continuava imóvel, as folhas nem se moviam. Isso eu notei. E desligou as luzes, né? Gilmar decidiu ir buscar a família para que visse o objeto. Assim na sala, ele disse, gente, rápido, eu acho que eu tô vendo os ETs. Gilmar estava todo apavorado. Ele eu acho que qualquer coisinha ia dar um infarto nele de tão assustado que ele estava. Estava todo apavorado, estava bem branco, estava bem pálido. Chamei, vocês têm que vir, vocês têm que vir. É uma coisa diferente de tudo que vocês já possam ter visto na vida. Vem, eu acho que é um OVNI, eu tenho certeza. E eles, no primeiro momento, não acreditaram nisso. Acharam que eu estava inventando ou que eu estava, talvez, vendo alguma coisa que não podia ser nada de diferente. Gilmar se aborreceu com a reação da família. Ele sabia que estava diante da possibilidade de ver algo único, apesar de não saber que em poucos minutos toda a família se sentiria ameaçada e passaria por momentos de terror. Eles vieram comigo, onde é que tudo começou, e ficamos ali fora, olhando, para ver se nós vimos alguma coisa. Quando chegaram, não encontraram nem sinal do objeto. Mas Gilmar agia como se soubesse que a noite só estava começando. Eu falei para eles, ó, é naquela área acima dos eucaliptos que ele estava. Vamos continuar olhando ali, um olha para lá e outros olham para outras áreas. Pode ser que ele apareça em outros pontos, né? Mas daí eu continuei a rir dele porque eu não acreditava. Até então ele falou assim, ó lá, ó, tá lá. O OVNI tinha voltado a aparecer, o que deu crédito às palavras de Gilmar. Mas também pôs toda a família Wisner à mercê de uma experiência aterrorizadora. E aí, quando eu vi a primeira vez, assim, tá mais ou menos o tamanho de um carro, a nave. Ninguém parecia ver as eventuais consequências de uma nave se aproximando deles no meio do campo. E a família só dispunha da pequena casa onde estava para se refugiar. Era um OVNI em forma de charuto, mas não bem um charuto, né? Parecidão assim. Luzes em voltas, luzes redondas. Era lindo, é colorido. Todos olhavam o objeto, conscientes de que estavam testemunhando uma experiência única. Bom, uma emoção até, né? Porque até então não tinha visto nada igual. Não tem nada no mundo que voe dessa maneira. Lautério procurou a câmera e começou a filmar o que via.
Até ficamos com medo, porque às vezes, assim, ó, parecia que vinha sobre nós a nave, muito perto até. E aí ele começou a fazer as manobras dele, né? Subia, descia, se aproximava e voltava de novo, disparava pelo céu, aí daqui a pouco ele sumia de novo, voltava, desaparecia, fazia manobras assim e parecia bastante curioso, né? Gilmar, Lautério e Graziella começaram a se dar conta de que talvez estivessem em frente a algo que não devessem presenciar. Todo mundo queria ficar em perto, né, para tentar observar melhor. Fomos acompanhando ele, né? Foi quando o objeto se aproximava mais, né? Aí tinha aquele receio que talvez ele descesse e quisesse algum contato, né? Aí eu tinha mais medo. Eu e o cunhado, né? Que ficamos daí filmando e observando ao mesmo tempo, né? De repente, o objeto parou de se mover e mudou de curso. Ela vinha reto em cima de nós, assim. Foi uma coisa inacreditável, né? E de repente aquela nave veio bem devagarzinho para baixo, perto do chão, mais ou menos 5 metros de altura. Parecia que eles queriam descer, sabe? O objeto se aproximava cada vez mais e suas intenções e origens eram completamente desconhecidas. A América Latina está alerta e o número de testemunhos de eventos inexplicáveis não para de crescer. Mas são poucas as histórias que guardam evidências das aparições. As fotografias que Raul Domingues tirou em Ocotlán são um dos emblemas da ufologia mexicana. Ana Luísa Cid está decidida a pô-las à prova para tentar chegar a uma conclusão. Será que estamos diante de uma evidência indiscutível da existência de naves extraterrestres? Ana Luísa visita o autor das fotografias para obter pessoalmente detalhes de como foram tiradas. Senhor Raul Domingues, muito obrigada por me receber em sua casa. Como foi sua experiência? Daqui de cima da casa, comecei a observar uma luz que se movia. E então, assim, à noite, fiquei curioso e, depois do jantar, subi com binóculos e observei a luz que se movia de um lado para o outro. O que eu queria era fotografar para mim mesmo, para me convencer do que era exatamente o que eu estava vendo. Então esperei amanhecer e peguei meu carro, uma caminhonete picape, e saí para começar a procurar. Passaram-se meses e foi só em abril, dia 24 de abril de 1993, que consegui fotografar, então, o objeto. Aí ele apareceu e veio assim por cima, e logo depois começou a acompanhar o contorno do solo. Esse momento foi de impacto, porque eu não esperava que ele chegasse tão perto. Era um objeto muito, muito grande, porque eu via que quase encobria a visão toda que eu tinha. Quanto acha que ele media em diâmetro? Acho que mais ou menos 5 metros de diâmetro. E sentiu alguma coisa especial nesse momento? Não sei, algum efeito? O que eu senti foi uma espécie, como se fosse um aspirador, porque senti minha roupa ser puxada para cima, e outra coisa que percebi foi um zumbido como de um enxame de abelhas. Quantas fotografias tirou com o primeiro rolo? Consegui tirar 34 fotografias e, para minha surpresa, ele foi se afastando e ficou suspenso no ar. E, para minha surpresa também, acendeu as luzes, e aí eu tirei mais 6 fotografias, que são as mais impressionantes. Ele aparece iluminado e o fundo aparece avermelhado, meio enevoado, porque já se via a luz do amanhecer. Nunca pensei que as fotos fossem sair tão bem, porque foi algo muito rápido. Eu me distraí olhando a lente e quando voltei já não vi nada. Sim, entendo. Você quis estar presente na revelação por algum motivo? Sim. Eu não saí, disseram que ficaria pronto em 20 minutos e me sentei e esperei. E quando o rolo começou a sair da máquina, eu mesmo me surpreendi, saíram bem claras e nítidas. E um dos empregados disse ao outro: "Nossa, o que é isso? Parece um prato. Tire cópias." Ele disse ao outro:
Iam tirar cópias, mas eu disse não, que não tirassem cópias e me dessem os negativos. E eles me deram os negativos, mas estavam úmidos e eu coloquei em um envelope, mas estavam úmidos, sem secar, e alguns colaram. Alguns, quando eu tentei descolar, a película saiu. Ana Luísa estava analisando um dos registros fotográficos mais importantes de um suposto OVNI que apareceu no continente. Mas durante a investigação ficou sabendo que os negativos já não existem. Então ela teria de achar outra forma de pôr à prova o material existente. Em Porto Alegre, Brasil, a família Wisner descansava depois de um longo dia quando viu um OVNI. Em campo aberto, um objeto se aproximou perigosamente deles. No México, uma conhecida pesquisadora do fenômeno OVNI está analisando algumas das evidências de maior impacto de um suposto objeto voador não identificado, para procurar determinar o que, afinal, foi fotografado por Domingues em 1993. Em 2001, em Bogotá, Colômbia, uma família terminava de jantar quando uma forte luz iluminou por completo a casa. Em 2008, a família Wisner descansava em sua casa quando apareceu uma luz estranha. Gilmar, Lautério e Graziella viram um objeto com comportamentos inexplicáveis. Durante vários minutos, ele ficou afastado, até que começou a se aproximar rapidamente deles e ficou a poucos metros do solo. Parecia querer aterrissar. Aí o meu cunhado até falou, mas o que nós vamos fazer se ele resolve descer aqui? Aí eu falei assim, Lautério, eu acho que se eles descer mesmo, eu não vou esperar aqui por eles não, para dar boa noite para eles não, eu vou me mandar. Aí a gente ficou preocupado porque se pudesse, eles tivessem alguma intenção de prejudicar, alguma coisa. E emitia luzes alaranjadas ao redor dele. Mas essas luzes só agiam quando ele queria se distanciar de algum objeto, quando ele queria viajar. E ele viajava muito rápido. Nós tentamos fugir. A pessoa tinha que ficar olhando assim, porque ele era muito rápido. Mas daí ficamos ali olhando e... Nós estávamos observando o OVNI. Ele estava na nossa frente assim, eu acredito que um quilômetro de altura, mas dava para ver ele muito bem. E aí aquela nave foi direita, esquerda, bem devagar, né? Bem devagar, direita, esquerda. De repente sumiu assim, do nada, zigue-zague, sabe? Muito estranho isso, sabe? Depois foi cada vez, cada vez depois ela foi se distanciando de nós, até a gente não enxergar mais ela. E ele simplesmente evaporou. Nós não sabemos se ele foi para a direita, para a esquerda, ou para cima ou para baixo, não vemos nada. Ele simplesmente sumiu. O objeto em forma de charuto se afastou, deixando novamente a noite em calma. Quando quiseram observar o que haviam gravado, se deram conta de que só tinham registrado suas vozes e não se via imagem alguma. Cara, olha. Cara, agora me deu um friozaço na espinha. Eu não consigo fazer isso. Não sei o que é aquilo, eu não acredito nos ETs lá. Aconteceu o fato, só que nada impede deles voltarem novamente. Eu vejo como uma experiência talvez única e eu me sinto um privilegiado, né? Eu sou um que, entre milhões de seres nesse planeta, eu consegui ver. Mas eles estão querendo alguma coisa. A gente vai tentar descobrir juntos. Os protagonistas deste caso ainda se perguntam se há alguma razão para aquela visita. Terão realmente testemunhado a aproximação de uma nave extraterrestre? Por que há cada vez mais casos como este? As milhares de histórias similares que ocorrem no continente servem para compreender melhor um fenômeno que intriga o homem há milhares de anos. Estamos sozinhos no universo? Nunca vi isso. Olha, são dezenas.
Fotografa de novo. Como interpretar as aparições e mais, como investigá-las. Em relação ao fenômeno OVNI, é como se fôssemos um perito forense que quer descobrir um assassino que já desapareceu. Não temos e também não podemos reproduzir o fato. Por isso, a ciência em geral não aceita o fenômeno OVNI, porque não pode colocar um OVNI dentro de um laboratório. E, por nosso lado, não podemos prever quando e onde haverá outro fenômeno. Então, nós temos um problema. Temos que achar a maior quantidade de provas indiretas que nos levem a ver qual foi o autor do assassinato. Olha! Um círculo! A ciência não tem as respostas. A ciência tem de procurar as respostas. E o fenômeno OVNI é atraente. Ao longo de várias décadas do século XX, houve picos, ondas descomunais de OVNIs, e sequer sabemos se esse fenômeno tem a ver com fenômenos sociológicos, psicológicos, atmosféricos, ou se foi realmente uma onda de OVNIs. Quando alguém se aprofunda no estudo disso, acaba descobrindo que realmente há uma porcentagem de elementos que a ciência ainda não pode explicar. E isso não podemos negar. Isso é real. As complexidades do fenômeno OVNI são tão grandes que desafiam o conhecimento científico, enriquecendo o debate sobre sua natureza e, ao mesmo tempo, dificultam a tarefa dos investigadores. No fenômeno OVNI se misturaram muitas coisas, muito além da simples observação de um objeto voador não identificado. Se misturam todo tipo de mitologias e todo tipo de religiões. Inclusive, às vezes, até criaram grupos religiosos relacionados ao fenômeno. O fenómeno é igual em todo o lado. Em todos os continentes, o fenómeno se projeta exatamente da mesma maneira. Agora, temos a interpretação que localmente as pessoas fazem do fenómeno. Culturalmente, as pessoas tentam explicar o avistamento com o que elas têm conhecimento. É a cultura tentando explicar o inexplicável para aquela pessoa. E muitas vezes relatos, quando são colocados lado a lado, deixa claro que essas pessoas em diferentes locais do mundo viram um objeto igual ou semelhante, que significa que isso ultrapassa a barreira cultural dos países. Mostra que elas estão tentando uma explicação para algo que elas não conhecem. Concorrem para isso os filmes que essas pessoas veem, aquelas ideias preconcebidas que elas têm, as séries de televisão, os livros, as conversas que elas ouvem, até mesmo o próprio meio ufológico, os ufólogos, que também não estão isentos de ter ideia preconcebida, podem influenciar uma testemunha a direcionar, sem querer, involuntariamente, o seu relato nessa ou naquela direção. Agora, tudo quanto acontece, formato, possibilidade de existência de seres, inclusivamente a mensagem traduzida, no fundo, é a mesma para todos. É certo que, além da influência da mídia, da ficção e da cultura, o fenômeno OVNI é universal. Revelar a verdadeira natureza de uma só história poderia ser a chave para desvendar o que se oculta atrás desses incidentes. Eles criaram um século XX diferente. Ana Luísa Cid, conhecida investigadora do fenômeno OVNI, está analisando uma das evidências de maior impacto de um suposto objeto voador não identificado. Ana Luísa decidiu visitar Dario Pérez Contreras, professor e fotógrafo. A experiência dele na análise de imagens poderá ajudá-la a encontrar ou descartar possíveis explicações sobre as fotografias de Ocotla. Eu gostaria que você, como perito, me explicasse alguns pontos fotográficos das imagens. Sim. Um objeto muito grande, que se estima ter de 20 a 25 metros de diâmetro, passou pela cabeça dele e depois se deslocou. E quando ele tirou as primeiras fotos, com um rolo de filme de asa 100, foram as primeiras 36 fotos. O objeto apareceu opaco. Posteriormente, o objeto parou e ficou quieto e acendeu uma série de luzes. E aí acabou o rolo de filme e ele trocou por outro mais sensível, de 400 asa. E como se trata de imagens extraordinárias,
geram todo tipo de pergunta que eu agradeceria muito que você me ajudasse a responder. Ah, sim, mas é claro, vamos ver, com prazer. Veja bem, nessa primeira foto que está na sua tela, se observa o objeto totalmente obscuro. Bom, porque na parte de baixo há uma zona difusa. Obviamente, a primeira questão que aparece é se pode se tratar de um modelo em escala. Para ser um modelo em escala pendurado, teríamos também de saber um pouquinho qual era a objetiva que havia na câmera, tá? Bem, Entre o esta primeiro e o foto segundo plano. foi feita com uma telefoto de 200 milímetros. Isso, então poderia sugerir uma primeira ideia de que pudesse ser um modelo em escala, porque como temos um ângulo fechado e os planos estão tão apertados um contra o outro, facilmente com um modelo de 20 centímetros, aproximadamente, de diâmetro, nós poderíamos dar uma ideia similar. Dario, quanto a essa segunda foto, o que pode nos explicar a respeito do contorno difuso? Porque se vê a borda, mas é como se houvesse uma cabeça, digamos, leve, que o rodeia além de uma luz central que chama a atenção. O que pode ser? Bom, o que acontece é que a pessoa estava tentando focar para fotografar e nós vemos aqui que ao tentar focar, ele desfocou para chegar, digamos, ao ponto certo. É o cálculo que a gente faz na hora de girar a lente para poder ter o foco ideal. Então isso mostra que o objeto estava distante. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Dario, nessa foto vemos dois elementos importantes. O primeiro é um ponto de referência. Não estamos falando de um fundo totalmente branco ou só de uma forma, mas aqui vemos uns galhos do lado direito. Aqui eu poderia determinar o que ele tentou focar e a gente vê que o objeto se movia no momento que ele fez as imagens. Então, com certeza, entre o movimento de ir e vir do objeto, ele tentou focalizar e o objeto se aproximava. Aqui eu gostaria de ressaltar que o objeto, em sua parte inferior, já mostra uma comporta da qual a testemunha falou, que começou a se abrir como um diafragma e que ele podia ver lá dentro como um vidro polido. Algo aqui interessante da foto é que podemos ver como na parte inferior do objeto que nós temos uma luz. Podemos perceber que essa luz provém do elemento, porque além da foto ser diferente das outras fotos em questão, nesta parte nós podemos ver um retângulo de luz perfeito. E por isso, como não temos nenhum tipo de reflexo em volta, nós podemos ver claramente que o brilho provém, sim, do elemento. Dario, há como reproduzir essas imagens? Há como tratá-las ou copiá-las? Poderíamos tentar... Como? Poderíamos fazer um modelo em escala. Isso seria o ideal. Eu agradeceria. Imagina. Muito obrigada. O especialista revelou que as fotografias foram tiradas de um objeto que se movia e que estava longe. Mas será que se trata de montagem? Um teste dará toda a verdade sobre o inquietante registro. Tem alguém aí dentro? Será que os OVNIs escondem fenômenos explicáveis, mas de natureza ainda desconhecida? Ou serão evidências de que não estamos sozinhos no universo? Em Bogotá, Colômbia, uma família estava indo dormir, quando um fenômeno interrompeu seus planos e alterou suas crenças para sempre. No México, Ana Luísa Cid está em busca da verdade por trás do famoso OVNI de Ocotlán, uma série de fotografias que causaram impacto no país. A iluminação e o foco determinam que o objeto foi fotografado e não agregado à foto. Poderia ser outro tipo de montagem? Dario Contreras decidiu fazer um último experimento para buscar uma explicação para as fotos. Poderá imitá-las? Muito bem, mãos à obra. Vamos ver se podemos imitar esse famoso OVNI. Vamos para lá? Claro, um lugar que nos dê a referência dos galhos. Esse aqui pode ser um bom lugar. Com essa árvore, nós podemos ter boas referências. Esses galhos podem até ser a chave que nós estamos procurando. Dario Pérez Contreras e Ana Luísa Cid se preparam para ver se podem tirar uma foto similar com um objeto feito em escala. Olha, aqui o brilho está bem preciso. Bom, como fotógrafos, nós deveríamos ficar mais ou menos nessa posição para poder fazer a foto de baixo para cima.
Depois de acomodar o objeto, Dario começa a tirar as fotos. Depois de tirar as fotos, os dois analisam as imagens para avaliar os resultados. Aqui nós vemos claramente como a luz do sol refletida, o que nos dá uma ideia bem clara de em que momento do dia aconteceu. Por que você acha que vemos essa auréola? Porque está desfocado. As linhas tendem a se romper à medida em que a imagem se compõe. E assim é que nós podemos conseguir essa auréola. Quanto mais desfocada a imagem estiver, maior será a auréola que eu mencionei. Após uma análise pormenorizada, o especialista pôs em prática essa teoria para tentar imitar as fotografias. No entanto, apesar de muito similar, ele não acredita que chegou ao mesmo resultado. A única coisa que eu posso dizer é que as imagens que nós vimos são verdadeiras, que, efetivamente, eu discuti com vários colegas depois da entrevista que fizemos e realmente chegamos às mesmas conclusões. E, então, eu só posso mesmo me declarar surpreso diante das imagens. Sem uma explicação irrefutável, o mistério das fotografias de Ocotlán continua sendo uma das maiores incógnitas da ufologia mexicana. Em 2011, em La Calera, Bogotá, Colômbia, uma família acabava de se reencontrar depois de muito tempo sem se ver. Depois de jantarem juntos, estavam indo dormir, quando um fato inesperado pegou a todos de surpresa. E rapidamente os três descobriram que não estavam a salvo em parte alguma. Fomos passar alguns dias e a Marlene, que é a tia do Carlos, veio nos visitar em La Calera. É um sobrinho que eu não via fazia muito, muito tempo e estávamos na sala, conversando, falando com o Carlos, de coisas do meu tio, da minha tia, essas coisas que familiares conversam. Logo após o jantar, Ângela levou o bebê para dormir. Ninguém tinha noção do que estava a ponto de acontecer em pouco tempo. Eu fui ficando e anoiteceu e eu resolvi ficar na casa deles. Estávamos conversando, sentados todos numa cama de casal. E ficamos ali falando por mais ou menos 20 minutos. Aí, de uma hora para outra, uma luz iluminou o quarto. O que aconteceu foi que uma luz, assim, branca, fortíssima, iluminou todo o quarto, tudo. Num ponto que ninguém podia nem se mexer para nada, uma coisa muito incrível. Uma luz super forte iluminou tudo. Acho que a casa toda. Eu estava no quarto totalmente iluminado e, obviamente, eles também. Os três se perguntavam de onde poderia vir uma luz dessas. No entanto, ninguém imaginava o tipo de resposta que iriam receber. Corremos para a janela. Eu fico toda arrepiada só de me lembrar. Eu peguei no braço do Carlos ou da Ângela, não sei bem quem, e segurava e apertava, assim, olhando. Ninguém fazia comentários. Ninguém dizia nada, porque numa hora dessas ninguém consegue pensar. Ninguém podia acreditar no que estava vendo. Enquanto levantavam lentamente o olhar, algo absolutamente excepcional se manifestou na frente deles. Algo que jamais pensaram ver em suas vidas. Enquanto isso, vimos a nave ou o OVNI ou o que fosse. Eu corri para ver o menino. Eu corri, eles saíram para ver e eu saí atrás.
Nós vimos uma coisa, um disco assim impressionantemente grande. Que tinha muitas cores, mas uma luz branca muito forte. Eu não sabia o que pensar, nem conseguia pensar. Fiquei assim, perplexa. Era côncavo e terminava como uma ponta. Só isso. E era muito, muito grande. Eu não vi em nenhum momento ninguém... Não vi ninguém sair. Eu não vi nada parecido com uma antena ou alguma coisa disparando, sei lá. Não. Os três ficaram olhando, atônitos, mas a coisa estava para ficar ainda mais estranha e perigosa. Fazia isso. Assim, como se fosse estacionar ou pousar na terra, mas ao mesmo tempo não. Parecia que queria pousar no chão, porque estávamos... Era uma casa pequena, mas com muito terreno. Parecia que ele queria pousar no local. Eu não posso dizer claramente se, de repente, houve... Se saíram rodas ou pés, alguma coisa parecida, mas o movimento do objeto era sempre este, flutuando. Fiquei atônita, sabe? Eu estava muito assustada. Nenhum dos três sabia ao certo o que estava vendo. Mas o objeto desconhecido fazia movimentos que pareciam de aproximação ao solo. Aterrorizados, cada um se perguntava o que mais poderia acontecer. Eles criaram um século XX diferente. Em 2011, em La Calera, Bogotá, Colômbia, uma família se encontrou para passar um tempo junta. Quando a dona da casa foi dormir, eles ficaram sozinhos. Instantes depois, uma luz muito forte iluminou o quarto em que estavam conversando. Decididos a averiguar o que havia por trás desse fenômeno, correram para ver de onde vinha a luz. O que descobriram deixou a todos ainda mais inquietos. Um objeto voador parecia querer pousar no jardim da casa. Eu tremia, o corpo inteiro, meu corpo tremia. Falávamos... nós gaguejávamos. Porque ninguém gritava, porque ninguém fazia nada. Não, ficamos calados, todos. Naquela hora, ninguém conseguiu pensar em nada. Os três continuavam olhando, atônitos, o que acontecia. Eu não sei dizer quanto tempo ficou ali flutuando assim, o objeto suspenso no ar. É lógico, ficamos olhando o tempo todo, sem nos falarmos, sem nos olharmos. Foi um grande susto. Mas antes que pudessem reagir, o objeto desapareceu. E assim, do nada, foi embora. Desapareceu. Foi embora. E nem deu para dizer, olha, lá vai, olha... Não, desapareceu assim. Desapareceu, mas assim, eu acho que nós piscamos e ele já não estava mais lá, assim, super rápido, na velocidade da luz, uma coisa incrível. E não víamos mais nem de longe, desapareceu. Até hoje, Marlene continua a refletir sobre o episódio tão estranho. A situação que vivemos naquele momento, a nível emocional, foi uma coisa muito forte. Sim, porque ficamos... Eu nunca passei por nada assim. Uma mistura de sentimentos. Vimos uma coisa que foi só vista por pouquíssimas pessoas. Eu acho que foi meio de alegria, mas de medo. Sei lá, muitas coisas. É uma mistura, um choque de emoções. Os eventos daquela noite de 2011 provam ser de uma natureza estranha. No entanto, a explicação para esse tipo de fenômeno estranho ainda está em aberto. Sem nenhuma dúvida, a América Latina é um continente em que a população civil e militar se pergunta: estamos sozinhos no universo? O fenômeno OVNI será o caminho que responde a essa pergunta.
O fenômeno OVNI é, como a sigla indica, é um objeto voador não identificado, algo que não se sabe. Há razões suficientes para que qualquer agência de defesa se preocupe a respeito, para que os militares se preocupem e para que os civis se preocupem também. É o detonador para uma reação social possível em caso de contato real. Está muito perto e vem vindo para cá. Tá chegando, não faz nada, não usa flash. Não há dúvida de que o céu está povoado por fenômenos cuja origem e causa ainda não conhecemos. Os objetos voadores não identificados são uma realidade. Mas o que essas manifestações significam? Trata-se de algo alheio a nosso planeta ou serão apenas interpretações que o homem usa para dar sentido a algo que desconhece? Sempre precisamos de sinais. Todas as culturas, desde que começaram a se formar como tais, desde que o homem começou a transformar a natureza em seu favor, desde que começou a gerar cultura, começou a criar sinais. E os sinais são fundamentais para eles se comunicarem. A comunicação é a base das sociedades. Sem comunicação não haveria cultura nem sociedade. Em meio a especulações e polêmicas sobre a origem desses incidentes, pesquisadores do fenômeno OVNI, sejam cientistas ou céticos, parecem concordar em que a análise científica é fundamental para compreender o que há por trás das aparições. Eu acho que o fenômeno OVNI é inquietante. Para mim, é a palavra mais exata, inquietante. Ainda não temos explicação definitiva. Não temos nada totalmente demonstrando que convença o mundo inteiro de que algo está ocorrendo. A sociedade se pergunta por que a ciência não investiga, mas eu acho que a ciência investiga. O ponto é ter muito cuidado em como conhecer as coisas. A ciência tem de ser muito, muito precavida em todos os campos, e nesse em particular. Se pudéssemos aplicar a objetividade científica em todos os casos, teríamos um pouco mais de informação e estaríamos mais perto da realidade do fenômeno. Muito brilhante, eu tô gravando, apareceu uma luz. As pessoas veem as coisas e, se somarmos as informações que nos são dadas por pessoas normais e conscientes, precisamos tentar sintetizar e tentar compreender o que dizem. As explicações psicoculturais ou psiquiátricas ou psicológicas já estão esgotadas, mas pelo menos há um acervo suficiente de informações que dizem que o fenômeno é real e que vai continuar a acontecer. Não acredito. Dá pra ver perfeitamente, olha isso. A humanidade já deu grandes saltos em sua qualidade de vida graças ao avanço da ciência, o que permitiu que conhecesse novos mundos e galáxias longínquas. No entanto, ela ainda não pôde decifrar o enigma que permanece por trás do fenômeno OVNI. Conhecer as histórias e seus protagonistas é a chave para compreender o que pode haver por trás dessas inesperadas manifestações que tanto fascinam o homem. É hora de investigá-las.